Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez gravarmos um vídeo bem interessante. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre os apócrifos e a Bíblia Sagrada. E eu começo te fazendo essa pergunta: o que você faria se você viesse a descobrir que os livros que nós consideramos, eu digo os protestantes, apócrifos, que constam, por exemplo, aqui, na Bíblia Católica. Vocês sabem que a Bíblia Católica ela tem, além dos 39 livros no Antigo Testamento que nós possuímos, ela tem 7 livros a mais, de sorte que só no Antigo Testamento tem 46 livros. E a pergunta é: o que você faria se você viesse a descobrir que esses livros, eles de fato já foram considerados Escritura Sagrada? Como é que você reagiria se você descobrisse que esses livros, de fato, eles foram usados como Escritura mesmo de Deus inspirada? Bom, é sobre isso que nós queremos trabalhar neste vídeo. Eu apenas peço que você assista esse vídeo até ao final. Eu acho interessante as informações que vou trazer para você. Como vocês sabem, amados, essa questão canônica, por canônica eu quero dizer várias Bíblias. Tem, por exemplo, a Bíblia protestante, né? Que consta, eu vou me referir só ao Antigo Testamento, a questão aqui mais é só o Antigo Testamento. Tem a Bíblia protestante, que consta de 39 livros. Tem a Bíblia católica, que consta de 46 livros no Antigo Testamento. E eu vou trazer aqui para vocês mais outro exemplo. Nós temos aqui a Torá, que é a Torá dos judeus, ou Tana, que consta de 39 livros, os mesmos nossos. Aqui é só o que nós chamamos de Antigo Testamento. Nós temos também aqui a Bíblia Septuaginta. Ela foi lançada há pouco tempo no Brasil, oficialmente em português. A Bíblia Septuaginta, ela consta, queridos, de muito mais livros no Antigo Testamento. Eu quero ler aqui para vocês os livros que constam na Septuaginta, além dos livros que tem na Bíblia Católica. Se você acha que a Bíblia Católica já possui muitos livros, 7 livros a mais, escute agora quantos livros a Septuaginta tem, além dos 39 livros no Antigo Testamento. Estou falando apenas do Antigo Testamento. Olha, na Septuaginta, além dos 39 livros, consta também, primeiro, Esdras, que não tem nas nossas Bíblias. Consta também o livro de Judite, que tem na Bíblia Católica. Consta também o livro de Tobit, que tem na Bíblia Católica. Consta 1 Macabeus, 2 Macabeus, que tem na Bíblia Católica. Consta 3 Macabeus e 4 Macabeus, que só tem na Septuaginta. Temos também Odes de Salomão, que só tem na Septuaginta. E temos ainda Sabedoria de Salomão, que tem na Bíblia Católica. Tem também o Eclesiástico ou Sirácida, que tem na Bíblia Católica. E tem Salmos de Salomão, que só tem na Septuaginta. Bom, você vê aí que quantos livros foram que passaram que na Septuaginta, além dos 39 livros, vamos ver quantos livros tem a mais na Bíblia dos 70, que é apenas o Antigo Testamento.
Nós temos aqui Judite 1, Tobias 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 livros a mais na Septuaginta. Isso quer dizer que ela conta com 49 livros no Antigo Testamento. Então, essa questão do cânon sagrado, de várias Bíblias, isso é uma questão que ela perdura desde muito tempo. Então é sobre isso que eu quero falar aqui para você. Eu vou tentar ser bem breve. Como eu já falei, nós temos o que? A Bíblia hebraica, de 39 livros. Ela é dividida em Torá, Nevim e Ketuvim. Tripartida. Lei, profetas e escritos. Aí nós temos também a Bíblia dos 70, como eu já mostrei aqui para os senhores e senhoras. A Bíblia Septuaginta, eu quero aqui falar um pouco sobre ela para vocês. Ela foi a primeira tradução da Bíblia dos judeus, que de fato ela é dos judeus. A Septuaginta, ela foi uma tradução a partir do hebraico para o grego. E por que se deu? A pedido de um rei chamado Ptolomeu Filadelfo, lá por volta do ano 285 a.C., ele pediu um exemplar da Torá dos judeus na sua biblioteca. Ele tinha quase que todos os livros da época, muitos, mas faltava a Torá. Assim diz a carta de Aristeias. Você pode pesquisar no Google sobre a carta de Aristeias, que ela traz a história e a origem da Bíblia dos 70, ou da Septuaginta. Então assim começou-se a traduzir a Torá. Por Torá nós entendemos aqui o que chamamos de Pentateuco, os 5 livros de Moshe, ou Moisés. Então os 70 foram escolhidos, de acordo com a carta de Aristeias, foram escolhidos 6 sábios de cada tribo dos judeus, sendo que eram 12 tribos, 6 vezes 12, 72. Então, para falar com precisão, foram na verdade 72 eruditos dos hebreus, que traduziram a Torá, os 5 primeiros livros, os livros de Moisés, do hebraico para o grego. E essa Bíblia, a Septuaginta, ela foi feita assim, essa tradução, e foi colocada lá em Alexandria, no Egito, haja vista que lá havia uma comunidade bem grande de judeus, e eles não falavam o hebraico, e precisavam conhecer as leis de Moisés. Daí a necessidade de se fazer uma tradução do hebraico para o grego. Com o passar do tempo, outros livros do Antigo Testamento, do Tanakh, foram sendo traduzidos para o grego. Então é bom que se tenha em mente isso. Quando se fala em tradução dos 70, ela não foi traduzida de uma vez toda. Ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento, ou 49, como você queira, eles não foram traduzidos de uma vez toda. Levaram séculos. Certo é que começou-se a tradução no ano 285 antes da era cristã. Quando nós chegamos ali por volta do tempo de Cristo, quando Cristo estava ministrando, acredita-se, e com certeza já era fato, que todos os 39 livros do Antigo Testamento já eram vertidos para o grego. Como é que nós sabemos disso, professor? Filon de Alexandria, ele foi um sábio judeu, um filósofo, e a Bíblia que ele usou foi a Septuaginta, e tinha os livros, que nós temos os 39 livros, ele fez referência a eles. E Flávio Joséfo, também, que foi ali quem testemunhou a guerra, a derrota de Israel por Roma, ele também, na sua obra, que ela foi traduzida para o Brasil como História dos Hebreus,
um volume imenso. Flávio José ali, ele também usa a Septuaginta. E por aí a gente já sabe que os 39 livros do Antigo Testamento, eles já eram traduzidos e já faziam parte da Bíblia grega. Ok, queridos? Outros livros, como 1 Macabeus, 2 Macabeus, eles já existiam. Aliás, eu quero logo lhe dizer, os 7 livros apócrifos que nós temos, eles já existiam. E segundo os estudiosos, esses 7 livros apócrifos, eles já faziam parte, pelo menos uma coisa é certa. Ali pelo final do 1º século, para início do 2º, o que nós temos hoje como os 7 livros apócrifos que constam na Bíblia Católica, vou citar aqui para você por nome. Vê se eu não esqueço. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, e esqueci aqui dos 2, mas são 7 livros. São 7 livros. Então, esses livros já existiam na Bíblia Septuaginta. Eu vou ver aqui se eu encontro mais facilmente eles aqui. Ainda agora eu li eles. Vamos aqui. Se eu encontro eles aqui de fácil. Vou mesmo aqui para a Septuaginta, já que eu estou aqui com ela, para eu não fazer nenhuma citação errada. Então vamos lá. Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, e nós temos o que mais? Sabedoria, Eclesiástico, Sirácida. Esses livros, eles, pelo menos ali no final do 1º século, para início do 2º, é certo que eles já faziam parte da Bíblia dos 70. Eles já eram usados. Então é importante você saber disso, que ali, no período apostólico, esses 7 livros que a Igreja Católica adotou, que ela, vamos dizer, confirmou, veja bem a palavra, confirmou no Concílio de Trento em 1545, esses livros eles já faziam parte da Bíblia dos 70, pelo menos ali no 1º século da era cristã, é fato que eles já faziam parte da Bíblia dos 70. E os pais da igreja, eles usaram abertamente muitos desses livros que eu estou lhe citando aqui. Então aí fica aquela pergunta. Eu já li em alguns artigos, é repassado para mim que os protestantes, ou melhor, a Igreja Católica, ela tem 7 livros a mais. Isso é o que se ensina, que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Mas será que isso é verdade? Será que isso de fato é verdade? Você já parou para pensar? Talvez você não parou para pensar porque talvez você também não tenha estudado ainda a história do cânon sagrado. Porque se você estudar a história do cânon sagrado, eu tenho certeza que no mínimo você vai parar para pensar e vai fazer essa pergunta. Com certeza você vai fazer essa pergunta aqui. Foram os católicos que acrescentaram ou foram os protestantes que tiraram? O que você acha? Foram os católicos? Foi a Igreja Católica que acrescentou 7 livros no Concílio de Trento em 1545? Ou foram os protestantes que resolveram tirar? Ainda tem mais. E quando foi que esses livros, chamados apócrifos, deixaram de figurar na Bíblia dos protestantes? Eu tenho aqui uma Bíblia muito interessante, eu vou aqui mostrar-lhes. Bíblia TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Essa Bíblia, ela tem muita informação, bastante informação mesmo, inclusive esse vídeo que estou preparando, esse assunto, ele é extraído boa parte do que nós temos aqui nessa Bíblia.
Tá bom, queridos? Do que nós temos aqui nessa Bíblia. Eu quero ler aqui só um trecho para você, do que diz aqui. Vamos lá. Vou começar aqui. Jerônimo traduziu uma parte, Jerônimo traduziu uma parte dos livros deuterocanônicos, a saber, Tobias, Judite, do aramaico e os acréscimos gregos de Daniel, mas recusou categoricamente traduzir 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, a carta de Jeremias, Sirasta e Sabedoria e os acréscimos de Esther. Por aqui você vê que na época de Jerônimo já existiam os 7 livros. A prova é que ele traduziu uma parte e recusou traduzir outras. Já existia e era na Bíblia. Mas prossigamos. Estes textos foram retomados diretamente da Vetus Latina, velha edição latina feita sobre a Septuaginta, foi o que eu acabei de falar, para serem integrados mais tarde na Vulgata. Contra Jerônimo, Rufino de Áquila, morto em cerca de 410, defendeu a Septuaginta e a Vetus Latina, em nome da tradição segundo a qual a Septuaginta teria sido dada pelos apóstolos, às igrejas de Cristo. Entre os livros da Bíblia grega, distingue livros canônicos, eclesiásticos e apócrifos. Ao escolher o termo eclesiástico para designar os livros excluídos do cano hebraico, quer certamente marcar sua não canonicidade, mas também sua total pertença à vida da igreja. Sabedoria, Sirasta, Tobias, Judite e os Macabeus são livros eclesiásticos, porque os padres recomendaram o emprego deles na liturgia e no ensinamento catequético, embora considerassem impróprios para confirmar a autoridade da fé. Vê aqui a explicação do Credo dos Apóstolos 34-36. Contra Jerônimo ainda, isso aqui é importante, contra Jerônimo ainda, nós temos Agostinho, que admite sem dificuldade a canonicidade dos livros deuterocanônicos. Eu mesmo tenho aqui várias obras de Santo Agostinho e posso aqui lhes falar diretamente, com conhecimento direto, que Santo Agostinho ele usava os 7 livros, que são hoje chamados de apócrifos pelos protestantes. Santo Agostinho, o maior doutor da igreja, o maior teólogo da igreja, ele considerava os 7 livros como escritura. Vamos continuar. Santo Agostinho fornece uma lista de 44 livros canônicos do Antigo Testamento, e passa em silêncio Lamentações e Baruque, provavelmente ligados a Jeremias, e inclui, sem a menor hesitação, Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria e Sirasta. Ou seja, ele não citou Lamentações, Baruque. Por quê? Porque era considerado esses livros como parte integrante da obra de Jeremias. Por isso que ele não citou, mas ele considerava esses livros como canônicos. E vamos lá, a aceitação desses últimos, ele ainda citou, além de incluir, sem a menor hesitação, Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria e Sirasta. Estudo Agostinho aceitava. A aceitação desses últimos é diretamente ligada ao valor da Septuaginta na tradição eclesial. Ou seja, na opinião de Santo Agostinho, esses livros, os 7 livros que estamos falando, eles deveriam continuar na Bíblia. Ele foi contrário à ideia de São Jerônimo de excluir tais livros, ou boa parte deles, como já lemos. Para Santo Agostinho, esses livros deveriam continuar como escritura. Por quê? Porque Santo Agostinho ele tinha conhecimento da Bíblia que os cristãos usavam antes dele, e ele sabia que os cristãos da antiguidade, Tertuliano, Orígenes e outros mais, eles faziam uso desses 7 livros, eles consideravam esses livros como canônicos. Então, para Santo Agostinho, ele não achava justo excluir esses 7 livros simplesmente porque os judeus não o aceitavam. Esse era o raciocínio de Santo Agostinho. Porque nós temos que excluir esses 7 livros quando os nossos pais, os nossos mestres usaram, quando a Septuaginta tem eles, e nós sempre lemos a Bíblia Sagrada pela Septuaginta, que contém os 7 livros. Por que nós temos que não considerá-los como canônicos
Por quê? Só porque os judeus não consideram. Então, para Santo Agostinho, a autoridade da igreja não dependia do aval dos judeus. Esse era o raciocínio de Santo Agostinho. Prossigamos. Agostinho prefere que todas as traduções da Bíblia sejam feitas a partir da Septuaginta, antes que sobre o texto hebraico. Diz ele: sobre esta versão da Septuaginta foi traduzido em latim um texto ao qual as igrejas latinas se atêm, se bem que em nossa época atual o próprio Jerônimo, sábio e conhecedor perfeito das três línguas, não deixou de traduzir as escrituras em latim, mas do hebraico, não do grego. Os judeus dizem que seu trabalho tão sábio é exato e pretendem, ao contrário, que a Septuaginta cometeu muitos erros. Mas as igrejas de Cristo, olha o que Agostinho diz, mas as igrejas de Cristo consideram que a autoridade de tantos homens designados para essa obra pelo sumo sacerdote em função Eleazar, não é necessário preferir outra. Cidade de Deus, 1843. Então, Santo Agostinho, você vê aqui que ele defendia a canonicidade dos 7 livros. Para você que não sabe ainda quem foi Santo Agostinho, ele foi nada mais nada menos do que o maior teólogo da igreja. Até hoje, Santo Agostinho era um bispo em Hipona. Era uma das autoridades, das maiores autoridades da sua época. Santo Agostinho, ele tinha peso na fala. Então, a opinião de Santo Agostinho não era simplesmente dele, mas ele estava representando a igreja, um grupo. Então, prossigamos, queridos, aqui. Vamos lá. Já que nós falamos da Septuaginta, vamos aqui falar ainda dos vários cânones nos dias de Cristo. Como já falamos, os judeus eles contavam com 39 livros. Porém, dentro do judaísmo havia o que nós conhecemos muito bem como os fariseus e os saduceus. Tinha outras seitas, mas vamos nos ater apenas nessas duas. Tinha os fariseus e os saduceus. E os fariseus aceitavam os 39 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Jeremias, Lamentações, Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Se eu não tiver errado, não tiver me equivocado, acho que citei os 39 livros do Antigo Testamento. Os fariseus eles aceitavam todos esses como escritura. Estamos falando agora da Bíblia dos judeus. Só que, por outro lado, nós tínhamos os saduceus. Só aceitavam como Bíblia, como palavra de Deus, só o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aí você já vê que essa questão da canonicidade sempre foi relativizada. E na igreja não foi diferente. Como você viu, Jerônimo, para ele, alguns livros dos 7 deveriam ser tratados como deuterocanônicos, por assim dizer, deveriam figurar. Outros ele nem sequer traduziu, ele nem quis, vamos dizer, perder tempo para isso, porque ele não considerava a escritura. Então essa era a opinião de São Jerônimo, mas Santo Agostinho tinha uma contra-opinião. Para Santo Agostinho, por que desprezar os 7 livros que sempre fizeram parte da Septuaginta, e sendo que a Septuaginta foi a Bíblia dos apóstolos, foi a Bíblia do Novo Testamento? Porque quando nós lemos o Novo Testamento, as referências que nós temos do Antigo, no Novo, a maior parte das referências é extraída não da Bíblia hebraica, mas da Bíblia grega. A maioria, boa parte das referências que nós encontramos do Antigo no Novo é tirado do Antigo Testamento grego e não do Antigo Testamento hebraico. Isso aí todo estudante da Bíblia, todo estudioso, todo aquele que conhece um pouco o hebraico, o grego, eles sabem disso aí. Então vamos lá. Já falamos sobre... Ainda tem mais. Na época dos judeus ainda tinha o Pentateuco samaritano,
que divergia em alguns pontos essenciais do Pentateuco judaico. Então nós temos aí mais um cânon sagrado, composto apenas de 5 livros, que nem o dos saduceus. O cânon dos pais da igreja. Clemente de Roma cita... Clemente de Roma foi um dos mais antigos pais da igreja. Ele era contemporâneo ali do apóstolo João. Ele escreveu uma carta aos Coríntios, e essa carta foi escrita mais ou menos na mesma época do Apocalipse de São João. E ele cita, entre esses livros, ele cita Sirácida e Sabedoria. Melitão de Sardes, que viveu por volta de 180, ele fez um arranjo dos livros do Antigo Testamento, e lá, para sermos honestos, ele não faz alusão aos 7 livros, não porque não existisse, mas com certeza ele entendia que apenas os 39 livros, os que nós temos, eram escritura. Orígenes, que viveu em 185 a 254, cita, a saber, Esté-Grego, Judite, Tobias, Sabedoria, Sirácida e os 3 acréscimos da Septuaginta ao livro de Daniel. Então você vê que Orígenes, ele já aceitava Esté-Grego, Judite, Tobias, Sabedoria, Sirácida e os 3 acréscimos da Septuaginta ao livro de Daniel. Você pode ver aí que ele não aceitava apenas os 39, mas que ele tinha outros livros, dentre os 7, como escritura sagrada. Quero lhe dizer também que Orígenes ele citou o pastor de Hermas como escritura. É bom que você saiba que muitos livros que hoje não figuram nem como apócrifos, nem como escritura, já fizeram parte da escritura, como o pastor de Hermas. Aproveito aqui para lhe dizer que o livro de Enoque ele foi tido como Bíblia por alguns pais da igreja. Orígenes não, Tertuliano, ele aceitava o livro de Enoque como escritura, mas isso fica para outra oportunidade. Atanásio, em sua 39ª carta pascal, fala dos canonizomena, ou seja, livros canônicos, e nos anagignoskai, ou seja, livros não canônicos, mas que devem ser lidos pela igreja, saber, Sabedoria, Sirácida, Esté-Grego, Judite e Tobias. Vale lembrar para você que na 39ª carta de Santo Atanásio, ele inclui como livro inspirado do Antigo Testamento o livro de Baruque. É bom que você saiba disso. Tá bom, querido? Então, você está vendo aí que não é verdade que esses 7 livros foram colocados pela Bíblia Católica apenas no Concílio de Trento. Isso não é verdade. Vou lhe mostrar aqui mais outro dado. Os apócrifos na Bíblia, vou lhe mostrar aqui. Na Bíblia de Wycliffe, que viveu entre 1382 a 1384, na Inglaterra, havia os 7 livros apócrifos. Guarde bem isso. Na Bíblia de Wycliffe, traduzida para o inglês, ele continha a sua Bíblia. Wycliffe aceitava os 7 livros como escritura sagrada. Professor, mas nunca me disseram isso. E talvez se você não estivesse assistindo meu vídeo, morreria sem saber. Porque, na verdade, os ensinos de seminário, os seminários, eles não trazem isso que eu estou trazendo para você. Na verdade, eu quero logo ser franco para você. Os pastores não ensinam isso. Os líderes não ensinam isso. Eles escondem isso. Eu estou ensinando para você porque eu sou um historiador, eu não sou apenas um teólogo, eu sou um professor de faculdade. Eu estou aqui a serviço da verdade, não interessa de onde ela venha. Não estou aqui para puxar saco de igreja católica ou essa ou aquela. Não, mas se é verdade que a igreja católica não criou esses livros, por que eu vou dizer que foi ela que criou? Se é verdade que esses livros eram tidos como Bíblia muito antes, lá desde o começo do cristianismo primitivo, por que eu vou trazer para você informações deturpadas e mentirosas? Não estou a serviço da mentira, estou a serviço da verdade. Se você gostar, amém. Se você
e não gostar, só lamento, mas eu estou a serviço da verdade. Eu sou não apenas um teólogo, mas eu sou um historiador. E um historiador, um verdadeiro historiador, ele não pode pender nem para a direita e nem para a esquerda. Ele tem que falar as coisas como elas são, meu querido, como de fato elas são. Vamos lá. Bíblia de Coverdale, 1535, também tinha os 7 livros apócrifos. Tudo isso ali na época da Reforma Protestante. Bíblia de Matthew, 1537, também tinha. Bíblia de Genebra, 1560, também continha os 7 livros. Você sabia disso? Pois está sabendo agora. Bíblia King James, lançada em 1611, também tinha os 7 deuterocanônicos, os 7 livros. Professor, mas eu tenho a Bíblia King James aqui em casa. Não tem. Por que não colocaram? Essa Bíblia King James que estão lançando agora, ela não corresponde em termos de livros, de números, à Bíblia King James original. A Bíblia King James de 1611, ela tinha os 7 livros apócrifos. Tinha. É só você pesquisar. Acontece que com o tempo eles tiraram. Que mais? Ela tinha 7 deuterocanônicos. Veja bem, a Bíblia King James tinha, além dos 7 deuterocanônicos, ainda tinha 3º e 4º Esdras e a oração de Manassés. Pasme. Isso em 1611. Ou seja, você precisa saber que os 7 livros apócrifos, eles não constavam apenas na Bíblia católica, mas também na Bíblia de Lutero, na Bíblia de Calvino, na Bíblia dos protestantes. Esses livros constavam. Ainda que eles considerassem como livros de segunda inspiração, segunda categoria, deuterocanônicos, mas eles conservaram. E a pergunta é o seguinte: se tinha na Bíblia dos protestantes, como de fato tinha, então não é verdade que esses livros foram acrescentados pela Igreja Católica. Porque se os protestantes estavam lutando contra a Igreja Católica, estavam exatamente dizendo não para muita coisa dela, agora você imagina se a Igreja estava impondo ali 7 livros que não eram conhecidos, 7 livros que não eram tidos como escritura. Você acha que faz sentido isso? Eles adotarem livros que a Igreja Católica estava impondo? Não faz sentido. Se na Bíblia de Calvino, se na Bíblia de Martinho Lutero e de todos os outros protestantes líderes tinham os 7 livros, é porque esses livros já existiam muito antes, querido. Esses livros não foram criados pela Igreja Católica. Esses livros fazem parte da Septuaginta. Esses livros são conhecidos desde o princípio do cristianismo. Vou citar mais uma vez a Bíblia de Wycliffe, ali do século XIV, antes da Reforma, 100 anos e mais um pouco, já tinha